Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto é este aqui, os discípulos da luz. A gente vai dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2, ok? Porque o assunto é completo e eu não quis excluir absolutamente nada daqui porque é interessante. Então tá aqui o símbolo aí dos filhos da luz, ou os discípulos da luz, né? Tem o símbolo aí da maçonaria, o esquadro, o compasso, o G, né? Bom, vamos ver o que diz aqui. Lembrando, este mês vai sair em algum momento este curso aqui, Casamento Bíblico, nível 1, queria chamar de parte 1, mas pode ser nível 1, parte 1, porque vai ter mais cursos ainda deste assunto aqui, mas não agora, vai ser mais pra frente. E quem se interessar, não só nesse curso, mas em todos os outros cursos do canal, incluindo o curso do mês, tem a área de membros, custa $7 por mês, link abaixo para quem tiver interesse. Ok? Tem vários cursos, incluindo este aqui. Pois bem, que vai sair. Ainda não está incluindo agora, neste momento, mas vai estar daqui a alguns dias. Provavelmente daqui 5, 6, 7, 8 dias, por aí. Vamos lá. Olha só. Os discípulos da luz. Pois esses homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Arruxa. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é surpreendente, então, se seus servos se disfarçam de servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 14. Certo? O próprio Satan se disfarça e os funcionários dele lá, os servos dele, também se disfarçam. Pois bem. Não cometa erros. Forças indecentes e espúrias elaboraram e despacharam planos sérios para rejeitar completamente Arruxa ou tratá-lo como um dos muitos enviados para guiar a humanidade. E ele é totalmente diferente, certo? Pois bem, Demond Wilson observou que os esforços combinados de organizações que defendem o humanismo secular, o comunismo, a maçonaria e a nova era produziram um movimento formidável para diminuir Arruxa a um papel menor. Ou seja, eles fizeram esse trabalho durante muitos anos e eles estão plantando essa semente há muito tempo. O comunismo, por exemplo, diminuiu Arruxa ao reconhecer relutantemente que ele viveu como um ser histórico, mas carecia de um espírito divino. Eles preferiram relegá-lo estritamente à mitologia. Eles gostariam de fazer isso se pudessem, mas é claro, não podem. Também a gente já viu recentemente por aí alguns rabinos tentando fazer isso. O Messias, esse aí que vocês dizem que é Messias, foi uma mitologia, veio não sei o que, etc. Tal. E hoje em dia o que eles estão fazendo? Eles estão se realinhando, porque aparentemente isso não funcionou muito bem, não é verdade? Por quê? Porque cada pessoa que acredita em Arruxa teve uma relação com ele em algum momento, alguma relação pessoal, alguma coisa que sentiu. Isso aí é difícil de esquecer, certo? Pois bem, além do que, quem entregou a Bíblia na nossa mão, incluindo a Torá, quem foi? Foi ele, porque ele passou por o que passou naquela cruz, certo? Para a Bíblia estar na sua mão hoje. E aí tem pessoas que pegam a Bíblia na mão, ele passou por aquele sofrimento para entregar a Bíblia na nossa mão, e a pessoa diz assim, não vou ler tal parte da Bíblia, eu vou ler só o finalzinho. Vai vendo. Pois bem. A maçonaria e o gnosticismo reconhecem Arruxa como uma figura histórica verdadeira, importante, mas desvalorizam ele para um indivíduo sábio e esclarecido, mas ainda assim um homem. Na nova era, o politeísmo e o Islã fascista reconhecem Arruxa historicamente, mas o reduzem bruscamente ao status de profeta, enquanto a ciência e os sistemas de educação sumariamente descartam-no como uma pessoa histórica, certo? Então o que acontece? Você vê aqui, politeísmo, né? Tem vários, por exemplo, pessoas espíritas que dizem o seguinte, não, a gente acredita que veio Jesus, etc, tal, só que ele só era um sábio, ele foi lá pro Egito, ele foi para não sei aonde, cada um disse que foi para um lugar diferente, ele foi para a Índia, ele foi para não sei aonde, e ele só foi isso, eles pensam, certo? Eles divulgam, eles propagam essa ideia, só que não é isso que diz na Bíblia. Na Bíblia diz, ele é o caminho até o Pai. Sem ser através dele, você não chega lá, certo? Não tem jeito, não tem salvação. Pois bem. Mas, podem essas forças espúrias puxar esse esquema grandioso? E como eles vão conseguir isso? Essas noções requerem um planejamento, tempo e esforço incompreensíveis para criar raízes. As sementes devem ser plantadas e nutridas por um longo período de tempo,
a fim de produzir frutos alucinógenos que negarão Yahushua como Messias. Na verdade, isso foi planejado para 6.000 anos. O Satã já está planejando isso faz muito tempo. Mostrando seu espírito rebelde, a teosofista Alice Bailey declarou inesperadamente que o objetivo das forças da religião mundial era afetar a preparação por meio de 3 poderosas instituições ocidentais. Veja bem, a Alice Bailey, 3 instituições. Quais são elas? Vamos lá. A igreja, a própria igreja. Por isso que eu tô ficando cada vez mais bravo com o negócio de igreja. Porque assim, quando a gente vai ver, os satanistas amam as igrejas. É impressionante isso. A igreja, as instituições educacionais, nem imaginava. Nossa, uma novidade essa. E a fraternidade maçônica. Tipo assim, tão óbvio. E ela disse isso já faz tempo. A evidência de seu sucesso está em toda parte, certo? Cada vez aparecendo mais. O cristianismo está apodrecendo por dentro, entrando em colapso por sua própria falta de fé. Não é incomum que ministros e sacerdotes não acreditem no nascimento virginal literal e na ressurreição literal. Já tem um monte de gente, inclusive aparece nos comentários. Não, Maria não era virgem, não tá nada disso. Não aconteceu tal coisa. Pessoal, o que está na Bíblia? Pega a Bíblia, lê literalmente o que está na Bíblia. Pois bem, o cristianismo está inundado de líderes que rejeitam a exatidão da história bíblica. Exato, concordo com ele. O cristianismo está degradado e irreconhecível pela falta de fé e pela interpretação alegórica, enquanto justifica sua existência negando suas verdades. Isso não foi por acaso, certo? É tudo alegórico. Ah, olha só, Josué falou para o sol parar, o sol parou. Alegórico. Na verdade foi a Terra que parou, certo? Não foi o universo inteiro que parou. E assim vai. Eles inventam cada uma que, tipo assim, é uma piada, certo? Agora, o Sol parou. Josué falou, Sol para parar. O Criador falou e parou o Sol, porque a Terra está imóvel, certo? Mas não. Isso é uma alegoria. É uma alegoria, diz os pastores. Tudo é uma alegoria. Vai vendo. Continuando aqui. O cristianismo foi diabolicamente infiltrado com hereges para corroer por dentro, e os resultados foram impressionantes. Os gnósticos, que negam o status divino do Messias, permeiam os níveis mais elevados de nossas instituições cristãs. Eles estão por trás da aplicação alegórica de verdades em oposição à aplicação indiscutível dessas verdades como fatos. Ou seja, é indiscutível. Está escrito lá, acabou a conversa, certo? Não. Cada pastor tem uma alegoria diferente. Vai vendo. O cristianismo foi sistematicamente condenado ao ostracismo nas instituições educacionais financiadas pelo próprio público, certo? Ou seja, para as escolas não vale nada. Todos os países que estão hoje no Ocidente foram baseados no cristianismo, certo? No que está lá na Bíblia, mas não, eles pensam o seguinte, não, a gente poderia montar uma sociedade muito melhor, poderia estar muito melhor hoje em dia se não tivesse isso, eles pensam dessa forma. Só que as pessoas não têm nem cérebro para fazer um miojo, quanto mais decidir como é que vai ser o mundo. Pois bem, as instituições que ainda não foram invadidas estão agora sendo perseguidas sob o disfarce de expressões idiomáticas modernas, como, por exemplo, correção política, né? Politicamente correto, tolerância e aplicação de crimes de ódio. Não espere ver nenhuma forma de educação de influência cristã em um futuro não tão distante, a menos que essas escolas sejam totalmente financiadas por particulares, ou seja, você tem a sua escola. Pô, Afonso, mas isso é absurdo. Pois é, você precisa ter um monte de criança, mas você tem a sua escola, ok? Ah, é absurdo, de novo, vou falar de novo. Em longo prazo, as pessoas têm que estar em comunidades que tenham sua própria escola, que tenham uma pessoa lá licenciada para dar aula, ok? As igrejas deveriam fazer isso. Você pensa o seguinte, é absurdo, mas quantas igrejas tem por aí com um monte de dinheiro? As igrejas estão fazendo isso. As igrejas deveriam ter a sua escola fechada lá para os alunos, para quem está lá na igreja. Não tem. A igreja fez errado, porque na verdade ela não está com interesse de fazer determinadas coisas que deveriam ser feitas corretamente. Então o que acontece? De novo, só é essa possibilidade aqui, ok? A escola tem que ser financiada por particulares, que consiga colocar as crianças lá. Para isso você precisa ter um grande número de crianças, ok? Ponto. Ou isso, ou seu dogma cristão será tão poluído como a apostasia que não será mais reconhecido então como cristianismo fundamental. Concordo com ele de novo. Esse cara escreve um monte de coisa que eu concordo. O cristianismo e o design inteligente foram banidos, substituído pela religião da teoria da evolução e agora ensinados como fatos aos inocentes.
Sim, a religião, concordo com ele, coloca corretamente, a religião da teoria da evolução. O evolucionismo do Darwin é uma religião que requer mais fé do que qualquer outra religião. Concordo com esse cara, 100%, é uma religião. É inundada com conjecturas infundadas, meias-verdades, impossibilidades, contradições e censura politicamente motivada. Concordo com ele. Apenas os verdadeiros fanáticos e aqueles que são facilmente enganados, são os trouxas, está escrito trouxa na testa, continuam a defender tal absurdo. Eles, inexplicavelmente, preferem negar a inexistência de Arusha e acreditar... negar a existência de Arusha e acreditar que uma ameba virou um camelo um dia de alguma forma aí curiosa. Pois bem, o pessoal acredita em cada coisa. Olha só, entre aspas, 54 milhões de anos atrás. 50, entre aspas, né? Isso aqui foi do site dele, inclusive. Onde está a evolução? Olha lá, o lagarto aqui e aqui, ó. Que coisa, né? Lá no antigo, no âmbar e agora nos dias de hoje. Igualzinho, né? Que coisa, né? Parece que não houve evolução nesse caso e em muitos outros casos também. Bom, a não ser só se isso aqui for algum tipo de evolução que o pessoal acredita, né? Na verdade, se você for ver, é óbvio, né? Isso aqui, essa parte aqui, esses caras estão seguindo o ser humano, não tem nenhuma relação de parentesco com eles. Mas, quando você passa o tempo, você vê o ser humano se degradando, você não vê ele melhorando de performance, você sempre vê ele reduzindo a performance, virando uma coisa pior. Nunca melhora, pessoal. Aleatoriamente, nada aleatório melhora. Vamos supor assim, coloquei um monte de parafusos na mesa. Esses parafusos, eles não vão se montar na forma de um carro, ok? O que pode acontecer é um parafuso cair da mesa, o outro ser perdido, o outro ficar com problema lá por causa da ferrugem. Sempre piora, nunca melhora. Aleatoriamente nunca melhora. Você precisa da influência humana para fazer uma coisa melhorar, certo? Pois bem, continuando aqui. O cristianismo foi substituído pela doutrina da nova religião, que inclui liberdade sexual para jovens. A gente está falando sobre, a gente vai chegar nesse ponto lá no canal Casamento de Verdade, certo? Quando a gente vê hoje, a gente pega os dados CDC, a gente vai pegar as análises estatísticas de como estão os jovens nos dias de hoje, desde 5 anos para cá, certo? Houve uma mudança muito grave de 5 anos para cá. Para quem pensa o seguinte, não, os jovens tem relações antes aí, etc, mas é nada de absurdo. Pessoal, olha só, nada de absurdo, tá tendo uma epidemia neste momento aqui de herpes genital, ok? 30% de toda a população, 30% da população americana tem herpes genital que passa na atividade pimba-pimba, certo? E as pessoas continuam fazendo lá o pimba-pimba, só passando mais, ok? E o que acontece? E tem um motivo de 5 anos para cá ter mudado, ok? Tem um motivo. Tem várias pesquisas sobre o assunto e o CDC já está mostrando as estatísticas. Quantos pimba-pimba com pessoas diferentes, na média as pessoas estão tendo antes de casar. E os números são absurdos, você não consegue imaginar, ok? Para vocês terem uma noção, os 15% da população, 15%, falando homens e mulheres igualmente agora, 15% tem relação com mais de 60 pessoas antes de casar. Então, presta atenção no nível. Vai começando a entender o porquê vai ter explosão de doenças venéreas e ninguém está falando nada disso, ok? Pois bem, continuando aqui. Olha só. Tolerância também, colocou aqui tolerância sexual e aceitação de estilos de vida alternativos. Eu estou substituindo várias palavras aqui que eu não posso falar, ok? Mesmo quando está alternativo, eu coloquei, não está no livro. Fui eu que troquei a palavra. Mesmo as principais igrejas cristãs estão aceitando os estilos de vidas alternativos, casamentos alternativos e até padres alternativos. O globalismo ambiental é mais uma doutrina-chave martelada na mente dos jovens, ao lado do medo de todas as formas de apocalipse. O socialismo mundial é fundamental para essa doutrinação. Socialismo mundial. Os alunos estão condicionados a aceitar que partes prósperas do mundo devem apoiar aquelas que não são, certo? A mente dos jovens, por um longo período de tempo, foram bombasticamente submetidas a uma lavagem cerebral por provocadores para a unificação mundial sobre uma enxurrada de políticas culturais globalistas para que não nos destruamos da face do planeta. Se a gente não se juntar, a gente vai se destruir. Vai vendo. Abrindo assim a porta para a utopia futura, a nova religião e o governo mundial.
As fraternidades maçônicas são as verdadeiras globalistas que estão fazendo isso na opinião do cara que escreveu esse livro aqui. Geralmente, as organizações globalistas, e há um número impressionante dessas organizações, quase um número incontável, na verdade, são controladas por maçons e suas organizações emergentes. Ele está colocando esse livro aqui e, infelizmente, eu tenho que concordar porque é real, certo? Bom, as Nações Unidas estão sobrecarregadas com organizações globalistas patrocinadas pelos maçons. A Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Banco Mundial ou qualquer outra organização globalista que você deseja servir. E eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, entre aspas, certo? Em trazer essa nova ordem mundial. Não se pode citar um líder de nenhuma das grandes economias industrializadas que não esteja promovendo o globalismo. A gente sabe disso. Não importa que líder é, ele vai estar promovendo. Você pode mudar o nome do país, pode mudar o nome do líder, pode mudar o partido pelo qual ele foi eleito. Isso não importa. Todos os políticos falam da mesma retórica da nova ordem mundial e estão trabalhando diligentemente para concretizá-la. Não tem jeito, ok? Pois bem, Ralph Epperson escreve que a maçonaria deseja destruir o governo e a religião atuais, restaurando assim a humanidade ao primeiro estado, Jardim do Éden, por meio de um redentor espúrio. Em outras palavras, a maçonaria, na visão deste cara aqui, deseja substituir o Criador da Bíblia como uma pedra angular para recriar o hermético céu na terra, por meio do Messias luciferiano, exatamente como os nazistas se empenharam em fazer. Alex Mellor repetiu essa conspiração subversiva na edição do dia 15 de setembro de 1964 do Avocat à la Cour de Paris, onde escreveu: a maçonaria foi fundada para se tornar uma contra-igreja. A maçonaria não destrói igrejas, mas se prepara para substituí-las. Uau! É o que ele diz aqui, ok? A maçonaria é o terceiro pilar de preparação e da revolta ou motim. O círculo interno da maçonaria, controlado pelos ultrasecretos do Illuminati, ele coloca aqui, tem como parte da sua agenda da nova ordem mundial, de acordo com Desmond Wilson, um plano diabólico para quase destruir o cristianismo. Quase, não vai finalizar, ok? Essas forças globalistas terão a intenção de dobrar o remanescente da nova religião universal da Babilônia liderada pelo falso profeta. Esse panteão emergente da nova era, de acordo com os escritos maçônicos, considera o cristianismo como trevas e maldade. Ok? Visão dos caras. Ao meu ver, ao ver do autor do livro, o único engano que poderia cumprir esse esquema diabólico seria uma evidência falsa para sugerir ou provar que a ressurreição foi uma farsa, pois assim como o apóstolo Paulo afirmou, todo o cristianismo depende dessa única doutrina, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14. Essa doutrina de que Yahushua ressuscitou dos mortos, certo? Que toda pessoa que lê a Bíblia acredita. Pois bem, também se pode esperar que o nascimento virginal também será desacreditado para completar a desvalorização das credenciais do Messias. A conspiração para desvalorizar Yahushua deve deixar o cristianismo com uma nova interpretação e significado, modificado para cooperar com a pluralidade da futura religião mundial, que adotará uma doutrina vagamente unificada. Essa mutação recém-organizada e apóstata do cristianismo será a religião do Cordeiro que fala como dragão. O novo cristianismo apóstata transbordará de nova corrupção e de doutrinas alegóricas, porque para esse pessoal tudo é alegórico, certo? Pois bem. Bom, consequentemente, o cristianismo modificado deve começar com a perseguição renovada ao pai do cristianismo, o apóstolo Paulo. Paulo é a grande divisão que separa os oponentes do cristianismo romano em suas diferentes seitas espúrias. Os ensinamentos de Paulo proclamam a divindade do Messias em oposição a ele ser apenas um profeta humano. Paulo é unilateralmente condenado pelos gnósticos como herege. Isso claramente se presta à probabilidade de uma blitz total no futuro, atacando o caráter e a credibilidade do apóstolo Paulo. Todo monoteísmo, então, acredita na santidade de Adão, Abraão e Moisés, e todos reconhecem a importância de todos os outros profetas
entregarem ao mundo a sua iluminação inspirada por Yahweh. O falso profeta introduzirá uma iluminação nova e desconhecida que trará o Maomé ao novo redil cristão judaico como um grande profeta de Yah. É isso que é a ideia do pessoal trazer. Todos serão aceitáveis para o novo cristianismo apóstata e misticismo dentro do judaísmo e do islamismo, quando eles formarem uma aliança comum com os gnósticos do cristianismo. O misticismo dentro do monoteísmo vai contaminar, mantendo-se fiel às suas crenças espúrias, esforçando-se para transformar o monoteísmo em panteísmo e as doutrinas da Babilônia. Vários contaminantes místicos do monoteísmo provavelmente serão os veículos empregados para garantir que o monoteísmo se converta ao politeísmo místico. Pois bem, vou fazer um ponto breve aqui, ok? Olha só que interessante, um ponto aqui interessante. Quando eu conversei com o Yahusef um tempo atrás, na visão dele, tá, o anti-messias ele vai vir do mundo árabe, ok? E assim, se a gente tiver 200 anos pela frente, como eu acredito hoje, eu acredito que ele está correto. Por quê? Porque todas essas baixarias que a gente está vendo hoje, elas vão sumir, elas vão desaparecer nas próximas décadas. Por que elas vão desaparecer? Porque essas pessoas que fazem essa monte de baixaria, elas não se multiplicam, ok? Já os árabes, eles têm várias esposas, eles têm vários filhos com várias esposas, tipo 10, 12 filhos com cada esposa, e eles estão se multiplicando desse jeito aqui, ó. O prefeito de Londres já é árabe, certo? Já é muçulmano, quero dizer. Então, assim, a gente tá vendo o pessoal crescer. Então, assim, tem chance deles dominarem mesmo, e tem chance de vir o antimessias dali, do povo árabe. É uma visão aí de muitas pessoas, mas por enquanto a gente só está especulando aqui, é só uma observação, certo? Por quê? Porque esses caras, eles nesse ponto aí, eles estão realmente conquistando o mundo em número de filhos, certo? Enquanto que a gente vê na Europa o pessoal reduzindo a taxa de natalidade dos europeus e os árabes entrando, crescendo. Em todo lugar que eles entram, eles vão crescendo, certo? Inclusive eu vi um árabe aqui nos Estados Unidos, ele estava comentando o seguinte: olha, como está difícil trazer mais árabes para os Estados Unidos, a gente precisa se multiplicar mais aqui, senão a gente não vai conseguir dominar, o cara disse. Então, assim, me parece que eles têm uma visão de longo prazo que, por exemplo, as pessoas que leem a Bíblia não têm, certo? As pessoas que leem a Bíblia fazem o oposto, elas querem ter o menor número de filhos possível. Pois bem, continuando aqui. Assim, a gente termina por aqui. No próximo capítulo a gente continua, certo? Para não ficar muito longo. E a gente continua nessa parte aí dos filhos da luz, né? Os discípulos da luz. Pois bem, lembrando o link abaixo, não deste curso aqui, Casamento Bíblico Nível 1, não é esse curso ainda, vai ser lançado, estou fazendo pré-lançamento, mas vai estar o link abaixo do canal Casamento de Verdade, onde a gente está falando isso aqui também, certo? Casamento Bíblico, a gente está tendo uma discussão que vai ser uma discussão grande, vai ter bastante coisa aí para a gente conversar. Por quê? Porque, assim, se a gente tem muito tempo pela frente, isto aqui é fundamental. Se você não entender isso aqui, você perdeu o jogo, ok? Pois bem, e assim, tem muitas pessoas que falam o seguinte: Afonso, hoje em dia não dá mais pra casar, etc, tal. Uma coisa que eu já falei lá no canal, Casamento de Verdade, vou falar aqui de novo. Se você não segue a Bíblia, você não é um homem bíblico, não espere ter uma esposa bíblica, ok? Ah, eu quero só a parte boa da Bíblia. Quero uma esposa submissa, que cuide bem dos filhos, que queira ter filhos, etc. Ah, você quer tudo isso aí. Ah, ok. Você quer seguir os mandamentos? Ah, não, essa parte não. Então o jogo é assim, ó. Ou pega tudo ou não pega nada. É assim que funciona. Ou você pega tudo que está lá na Bíblia, aceita aquilo inteiro, ou você fica aí considerando aí o que está no mundo, certo? Ah, não, a Bíblia é errada, então eu vou ter que ficar o que está no mundo. Ah, mas o mundo é errado. Não, então tudo bem. Se você acha que a Bíblia é errada e o mundo tá no bem bom, pega o que o mundo te oferece. Só que tem uma chance de você perder tudo aí, certo? Pois bem, porque esse mundo aí não é moleza, certo? A Bíblia, que parece muito difícil para as pessoas, na verdade, ela é como se fosse mel. Mel faz a vida ser boa, ok? E esse mundo aí é como se fosse o esgoto. As pessoas gostam de beber do esgoto, olha pro pote de mel e diz assim: esse pote de mel não parece bom. Você tá de brincadeira. Pois bem, olha só, área de membros, quem tiver interesse, tem vários cursos do canal na área de membros, incluindo o curso do mês, e todo mês tem curso novo.
No mês que vem a gente vai ter um curso, se der tudo certo, de especiarias. Nesse mês tem o curso do casamento bíblico e esse curso vai estar disponível para os membros lá do canal Casamento de Verdade também, certo? Mas quem está aqui na área de membros, esse curso e todos os outros estão disponíveis aí, custa $7 por mês. Aproveita enquanto esse negócio está aberto aqui mais 1 ou 2 meses, enquanto ainda a gente vai estar colocando curso. Depois a gente vai continuar colocando curso, mas vai ter que já curso demais, certo? E já vai passar de 20 cursos daqui a pouco, etc. Então não vai poder ficar assim para sempre, certo? Quem estiver lá dentro, fica. Quem quiser entrar depois, não vai dar. Eu vou sempre divulgar o curso e vai ter os links do curso. Quem quiser comprar o curso individualmente também não tem problema, certo? Sempre eu coloco os links abaixo, um monte de curso aí. Mas nessa área de membros aqui, $7 por mês, quem tiver lá, fechou a porteira, fica lá, certo? Vai continuar com $7 por mês, vai continuar recebendo os cursos. Quem não tiver lá, depois vai ter a oportunidade de comprar os cursos individualmente também, certo? Eu sempre coloco o desconto, não é um problema. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Muito obrigado a todos e depois a gente já continua esse assunto. Até mais.